Olá, meus amigos leitores! Hoje nós trazemos aqui o último livro da coleção da análise da mentalidade, da personalidade, da inteligência de Cristo. Nós temos aí no card todos os outros livros e hoje estamos no livro 5. Que coleção interessante, né? Eu vou até fazer um resumo geral da coleção inteira, assim como eu faço todos os outros para vocês. Esse daqui, O Mestre Inesquecível, é o quinto e último volume dessa análise que Augusto Cury, o maior psicólogo do Brasil, fez, para a gente entender ali como foi a conversão dele, ou de qualquer pessoa que fizer uma avaliação ali de como que funcionou a mentalidade de Deus encarnado em homem aqui na Terra. Nesse fascículo aqui, eu esperava que ele fizesse uma análise ali póstuma, depois que Jesus ressuscita. Fiquei esperando por isso, mas enfim, eu acho que ele deixou só para o meio natural, porque Jesus ali ele morreu, de fato, e nós acreditamos que ele ressuscitou, tem ali experiências ali pós a ressurreição dele, e ele não citou aqui, não sei se de repente para manter ali uma análise mais coerente com as pessoas que vão estudar isso, mas eu acho que ele poderia ter colocado nem que seja um pós-fácil, um apêndice, com a opinião dele. Gostaria muito, viu, Augusto Cury, de ver a sua opinião de como foi o impacto na vida dos discípulos depois dele ressurreta. Até porque, por exemplo, Pedro, esse livro aqui, ele vai fazer uma análise dos discípulos mais importantes ali do Novo Testamento, né, dos 4 evangelhos, que foi que ele fez análise. Então, Judas, Pedro, João e Paulo, a análise que nós vamos fazer nesse livro. E o impacto dele na vida deles depois que ele ressuscitou foi um impacto bem importante, né? Tanto que Pedro estava pescando e voltou a ser pescador, né? E Jesus vai lá, conversa com ele deixa de ser pescador e, de fato, de vez, definitivamente, ele vira pescador de homens. Vamos lá ao que interessa, vamos direto ao assunto. Esse livro foi lançado em 2006, mais uma vez. A referência que eu tenho de lançamento desse livro é só a Wikipedia. Foi bem difícil encontrar essas referências, eu pesquisei ali na internet, mas eu só encontrei na Wikipedia. Cada um tem uma data diferente, acredito que pela editora, já aqui a Academia Inteligente também publicou esses livros antes da Sextante. Inclusive, o nosso primeiro fascículo é da Academia Inteligente. Esse aqui, pela Sextante, já falei, 186 páginas, 11 capítulos, eles ficaram gravitando ali mais ou menos, eu já peguei até os termos dele, né, gravitando, só ele que usa esses termos. Entre 11 e 12 capítulos, a minha edição é de 2006. Ele vai começar aqui, sendo direto ao ponto, vou fazer uma análise diferente dos outros 3 primeiros, vou fazer igual eu fiz no último, aonde ele aqui coloca 11 capítulos, mas fica ali tentando inserir o que importa de fato, que é a análise da personalidade dos discípulos que a gente quer ver. Então ele fica dando umas conversas ali, que ele já falou nos outros livros, é típico do Augusto Cury, é por isso que eu gosto de livros de filósofo, porque os filósofos eles vão direto ao ponto, você fica meditando ali bastante nas palavras, e os psicológicos não, os psicólogos eles vão, né, digerindo ali a informação aos poucos, é bom para você ler devagarzinho, não tem problema não, vamos embora. Ele vai colocar aqui Jesus como um mestre dos discípulos. E aí, para vocês que lembram que eu trouxe para vocês o Talmidim, nessa época aqui, o segundo vídeo do canal, eu estava meio envergonhado ali, hoje eu já estou bem solto, eu falava pouco, então esse aqui tem 3 minutos, é rapidinho, tá aí no card para vocês acompanharem, porque o Jesus aqui está agindo exatamente como os mestres que eu citei aqui na introdução do Talmidim. Esse livro é muito bom. Então, ele chama os discípulos ali para serem acompanhantes dele. E você fica, poxa, por que o cara abandonou família, filho, esposa, mãe, pai, abandonou tudo? Então, vários termos ali desse momento que os discípulos abandonam sua família para seguir Jesus. Fica meio nefácil, né? O cara, poxa, abandonou o pai, abandonou a mãe, a esposa, igual Pedro abandonou a esposa e os filhos para seguir Jesus. Então, fica meio estranho. Aqui, ele vai explicar e você vai entender melhor por que isso aconteceu. O Augusto Cury não fez essa análise, não tem problema, mas ele vai dizer que Jesus, ele trazia para os discípulos uma escola da vida. Ele vai trazer um questionamento ali, por exemplo, na sua faculdade. Você formou em Direito, Medicina, advocacia, engenharia social, ambiental, mecatrônica, nada disso trouxe para você o conhecimento da vida prática. Por mais que você estude sociologia, psicologia, até teologia, nada vai ensinar a viver nesse mundo. Nenhuma faculdade, nenhuma graduação, nenhum mestrado vai ensinar você a viver nesse mundo. E o que ele quer dizer aqui nesse livro é que Jesus ele trouxe a faculdade da vida, que é a escola que Jesus estava ensinando, a escola da vida. Nós falamos um pouquinho disso no livro 4, né? Justamente porque ele trouxe esse conhecimento ali, que Jesus queria fazer uma escola para os seus discípulos. Então, o que ele quis fazer foi pegar discípulos do zero, e aí fica mais uma vez a ideia do Talmidim, onde os discípulos são aprendizados ali dos seus mestres, e aqueles que não são capazes ali de aprender os primeiros livros da Bíblia, memorizar, debater no tempo, igual eu citei ali, fica lá no vídeo, para ficar mais rápido.
voltam para a profissão dos pais, simples assim. E aqui nesse livro ele está mostrando por que esses discípulos eles resolveram seguir Jesus. E Jesus, por que ele resolveu pegar esse povo do zero? Porque ele não queria pessoas mal formadas. Isso é muito importante, para a gente entender o que ele está falando aqui da mentalidade dessas 4 pessoas. É muito importante entender por que ele não pegou o discípulo mal formado. Os mestres daquela época estavam formando discípulos para serem doutores da lei, e Jesus queria que eles fossem doutores da alma humana. E isso é extremamente importante. Porque o Augusto Cury vai trazer a interpretação de que os evangelhos tornaram as pessoas melhores. E justamente os ensinamentos judaicos, ele não estava ensinando as pessoas a serem melhores, estava ensinando os mestres a serem mais frios e com um jugo mais duro, igual cito no Talmidim. Aqui ele vai citar ali a parábola do semeador. Eu vou colocar dessa forma, ao invés de ler capítulo por capítulo, justamente para ficar mais fácil. A parábola do semeador vai no Mateus, ali, capítulo 13, do versículo de 1 ao 9, mais ou menos ali. E ele vai citar que o mestre saiu para semear, e essa analogia ele vai colocar que o Jesus estava ensinando, então o mestre seria Jesus, e a semente é o conhecimento da salvação, conhecimento da vida eterna, conhecimento da vida, conhecimento da humanidade, mais ou menos isso. E essa semente caiu em 4 terrenos. O primeiro terreno era algo que ficava com o caminho, mas estava caminhando, a semente caiu na estrada. Estrada não nasce nada. Ele vai fazer a analogia dizendo que essa pessoa que vai receber esse conhecimento é aquela pessoa que ela é fechada, ela é rígida, ela é como concreto, ela é pista, asfalto, então ela não está aberta para aprender novos conhecimentos. E essa analogia ele vai dizer que essa pessoa era Judas. Então ele vai dizer que Judas era o discípulo mais equilibrado, era o discípulo mais inteligente, era o mais discreto, era o discípulo que você contrataria para sua empresa, era o discípulo que você gostaria de ensinar, era o discípulo que estaria pronto para qualquer tipo de processo seletivo. Era alguém inteligente, era alguém calado, era alguém resiliente, era alguém pronto. Se você fosse fazer qualquer tipo de análise psicológica e falar assim, eu quero uma pessoa assim, seria Judas. Olha, interessante isso, hein? Então o Judas era uma pessoa que estava pronta para fazer tudo o que precisava ser feito. Era alguém que ele estava na ética e na moralidade da época dele. Olha que interessante, né? Eu nunca pensei por Judas por esse lado. Mas o que ele quis dizer? Que por ser normal, por ser uma pessoa que era tudo o que esperava, ele não se envolveu com Jesus Cristo. Ele era fechado, ele achava que ele era absoluto. Sabe aquela pessoa que nunca está errado, que simplesmente reconhece que já sabe de tudo e não precisa melhorar nada? Era Judas. Então Judas ele não se envolveu com Jesus Cristo, ele simplesmente teve a vida dele ali e admirava, mas ele não se envolvia, ele não amou a Jesus. Olha que exemplo, ele vai citar aqui que na parábola do leproso lá, parábola não, a história do Simão o leproso. Quando eles estão naquela casa que Maria vem, derrama o vaso de alabastro nos pés de Jesus, o Judas ele fala assim, nossa, você desperdiçou esse dinheiro todo, podia ter ajudado os pobres. E Judas se entregou ali. Porque o objetivo não era vender e dar dinheiro aos pobres. O João vai falar nessa passagem que Judas já roubava o dinheiro das ofertas, que Jesus recebia que era pouco, que era só para eles comerem, ainda assim Judas já roubava. Então Judas queria o dinheiro ali que ele pegava parte para ele. Então Judas ele não se envolveu com o trabalho de Cristo. Essa escola, essa faculdade, Judas não foi atingido. É importante a gente observar que os ensinamentos de Jesus, eles não vão afetar todo mundo da mesma forma. Por isso que Augusto Cury fez análise de 4 personalidades aqui. Judas não foi afetado da mesma forma que os outros. Por isso que ele está fazendo a analogia do semeador. Caiu no concreto. No concreto não nasce a semente, morre, simplesmente esturrica e seca. E é importante observar, porque nós temos um pouco de Judas em nós. E Augusto Cury vai trazer essa reflexão aqui. Cada um dos discípulos, nós temos um pouco de Judas. Qual foi a vez que você orou, pediu uma bênção e você recebeu a bênção e você esqueceu de Jesus? Eita, você esqueceu de Deus. Sempre. Simplesmente você está passando por um desafio, você supera o desafio, aí você esquece de Deus. Quando está na dificuldade, Deus está lá presente, está orando, jejuando, gravitando, fazendo tudo. Trouxe um livro aqui para vocês, As Crônicas de Nárnia. Justamente no volume 2, eles vencem a guerra contra a feiticeira branca. E aqui você sabe que o C.S. Lewis está fazendo a analogia que o leão, ele é Jesus Cristo. Então ali no segundo livro, eles vencem a guerra contra a feiticeira branca. E você pode até observar no filme que no finalzinho, eles estão comemorando no castelo, os 4 reis, o povo, e a Lúcia olha pela janela e Aslan está indo sozinho embora. E você fala assim, uai, por que quase não ficou para comemorar a vitória? No livro 3 que você vai entender que eles estavam guerreando novamente, outros povos, outro tudo. No livro 3, perdão, no livro 4, que é o do Cáspia, né? E Aslan não está na guerra, igual no livro 2, que ele participou. E aí Lúcia tem que procurar por Aslan, os Lúcia tem que chamar por Aslan, o povo tem que clamar por Aslan, todo mundo tem que ir atrás de Deus poder ajudar eles. E Deus fala simplesmente assim, quando eles encontram, né? Eu estava aqui o tempo todo, desde a última guerra. Por que vocês me chamaram? Por que não me chamaram para participar da festividade da vitória contra a Rainha Branca?
Olha que interessante, nós trouxemos essa reflexão no grupo do livro, que a gente tem um grupo aqui do livro do mês, né? E na reflexão nós refletimos sobre isso com os jovens lá. Quando foi que você chamou Deus nos momentos de benevolência, de bem-aventurança, de fartura e de riqueza? Essa reflexão é que Augusto Cury está trazendo aqui de Judas. Judas ele não se envolveu com Jesus Cristo. E você teve muitos momentos na sua vida onde você simplesmente não se envolveu com Jesus. Você admira, acha interessante, bonito, mas não tem o amor pela causa, pelo sonho de Jesus Cristo. E isso é um pouco de Judas em nós. Interessante, né? A reflexão que ele trouxe, eu gostei bastante desse ponto de vista, até porque Judas era o discípulo mais perfeito que tinha ali no grupo. Caraca, essa foi uma pedrada. A segunda semente que vai cair no caminho, ela cai na pedra. Pedra é rochoso, ela tem várias raízes ali que tem que crescer longamente, precisa de muito trabalho para que a planta possa desenvolver até chegar no fundo da terra. Então, assim, é bem difícil você conseguir plantar alguma coisa na pedra. E quando você consegue algo raso, é algo superficial. Então ele vai dizer que a pessoa que é como a pedra, onde a semente do conhecimento cai, aquela pessoa mais rígida, que ela fala assim, não, eu aprendi, tá tudo bem, ela não vai se envolver. Sabe aquele crente que você ensina e ele fala assim, poxa, muito legal isso daí, só que aquilo não faz parte dele, não muda ele. Aquele cristão que ele vai na igreja, escuta a palavra, acha muito legal, acha muito bonito, acha que Jesus é o Senhor e Salvador, mas não tem essa importância, não faz essa vivência com ele. Para que possa mudar alguma coisa na vida dele, tem que remover essas pedras que deixam ele superficial. Essas pedras são traumas que vão fazer a vida da pessoa difícil. E esse discípulo é um discípulo extremamente importante. Aqui Augusto Cury vai fazer analogia com Pedro. Pedro era alguém inculto, era alguém iletrado, alguém ansioso, alguém irritado, agressivo, impaciente, impulsivo. Era uma pessoa assim difícil de lidar. E ele repetia os erros várias vezes seguidas. Ele vai fazer uma análise aqui de várias histórias de Pedro, é bem interessante. Só que olha só que legal, é uma pessoa que você pode confiar de olhos fechados, é uma pessoa que sempre vai estar disposta a te defender, é uma pessoa que é amigo, ele é parceiro. Então você confiar nas pessoas difíceis é algo bom para você. Você não pode desistir. Ele vai falar aqui uma frase interessante, fala assim, não desista mesmo nos piores momentos que você pensar em desistir dessa pessoa. Essa pessoa é a que vai fazer a grande diferença na sua vida. Quando você conseguir retirar as pedras dos caminhos dessa pessoa, o que traz essa pessoa para ser ela dura e rasa, ela vai se tornar uma pessoa bem forte, porque as convicções dela são bem coerentes. E essa foi a instrução de Pedro, né? Depois que Jesus morreu, Pedro voltou a pescar. Jesus vai lá buscá-lo, nunca mais Pedro abandonou. Pedro, ele também traiu a Jesus. A primeira traição de Pedro foi quando Jesus estava no Getsemane orando e Pedro estava dormindo. Ele falou, olha, eu estou precisando de você, parceiro, ora aí. É o básico, é só ficar orando. E Pedro estava dormindo. Foi a primeira negação de Pedro para Jesus. E Jesus já sabia que era assim. Judas, ele tinha o coração tão duro que quando ele errou, ele simplesmente se culpou ao máximo. Ele não teve nem a capacidade de entender que aquilo fazia parte do processo do aprendizado dele. Ele teve uma autoculpa e uma autocomiseração, assim, que ele simplesmente desistiu de todas as coisas. E é engraçado essa questão das 30 moedas que ele vendeu a Jesus, que simplesmente valiam o preço de um escravo, que era um ano de trabalho naquela época. O perfume que foi derrubado por Maria no pé de Jesus também tinha um preço de 30 moedas. Foi justamente ali onde Judas se entregou e Pedro se entregou no Getsemane. Os dois tiveram erros muito parecidos. E o crime deles foram crimes normais, de pessoas que estavam em processo de aprendizado. Só que Judas teve uma autoculpa, ele simplesmente se autopuniu de uma forma tão grande que ele não aceitou voltar atrás e reconhecer que estava errado. Justamente por isso que fala que a semente de Judas é a semente do caminho. E a semente de Pedro é a semente que, apesar de rasa, é uma semente que ela brota, ela prospera se você conseguir tirar as pedras. E Pedro, apesar de ter se sentido culpado, você pode perceber que depois que ele volta a ser pescador de homens após a ressurreição de Cristo, ele jamais nega Cristo. O império tenta fazer de tudo para matar Pedro e ele fala assim, eu não vou negar Cristo, Cristo é meu rei, meu Senhor, meu Salvador. Inclusive ele foi crucificado e nem aceitou ser crucificado na posição de Jesus Cristo. Teve que ser de cabeça para baixo, porque ele disse que nem disse que ele era digno. Então você vê a transformação da vida de Pedro, a transformação da vida de uma pessoa que você tem na sua vida quando você consegue tirar essas pedras, essas dificuldades que faz a pessoa simplesmente dura, rígida e rasa. Pedro então se torna confiante, se torna líder, se torna mestre, se torna professor e nada pode derrubar esse homem. Ele fica inabalável. Pedro é a rocha, né? Eu achei bem interessante essa comparação que ele fez aqui da pedra, que é a dificuldade para semear no caminho, com Pedro. Gostei muito. A terceira semente vai cair nos espinhos.
Os espinhos, ele permite o crescimento, só que ele é cheio de defesas. É uma pessoa que, além dela estar fechada, ela não quer aprender novas coisas, ela fica resistente com novos conhecimentos e ela ainda fica agressiva. E ele vai dizer que esse discípulo é Paulo. Essa análise de Paulo é impressionante, porque Paulo foi o discípulo mais radical de todos. Ele era extremista, agressivo, arrogante, insensível. Era a última pessoa para ser chamada de discípulo. Olha que interessante, ele é o extremo oposto de Judas, né? Judas era para ser o discípulo perfeito e Paulo era para ser o discípulo mais odiado. Ele, inclusive, teve culpa tão grande nas atitudes que ele teve, porque ele trucidava os cristãos ali a roda direita, e no momento em que ele estava tentando apagar a chama do cristianismo, ele se tornou o maior incendiário desse tipo de processo de cristão. Então ele foi o mais desumano dos humanos da época de Jesus, inclusive pior do que Judas, mas ele aceitou se perdoar. E é interessante observar que todos nós falhamos. Temos um pouco de Pedro na gente, de teimoso, de cabeça dura, de achar que está certo, de ser arrogante, mas de Paulo é pior ainda. Eu, inclusive, me considero muito parecido com Paulo na questão do orgulho e da arrogância. É muito difícil abrir a mente para um novo conhecimento e falar assim, olha, eu estou errado, eu quero aprender algo novo. E assim, sabendo da minha falha, eu tento todos os dias me abrir um pouco mais com novos conhecimentos. Hoje, graças a Deus, as pessoas dizem que eu estou um pouquinho melhor. Desculpa aí para você que teve que tolerar os meus espinhos e as minhas pedras no caminho, mas a vida é assim. Estou citando o meu exemplo porque não desista das pessoas ao seu redor. As pessoas vão se amadurecer, vão melhorar, vão crescer. E o Augusto Cury está dizendo isso nesse livro, que Jesus ele teve paciência com os discípulos. E olha que Paulo nem viveu com Jesus. Paulo teve uma única experiência ali em Damasco com Cristo e foi suficiente para que ele tivesse se transformado e ser o discípulo mais importante na história do cristianismo. Inclusive, muitos teólogos atribuem a Paulo, quando Jesus fala que viriam depois dele pessoas que fariam mais do que ele. Paulo, então, era o discípulo mais culto, era empreendedor, era poliglota, ele era fiel em suas convicções. Aquilo que ele acreditava era inabalável. Ele simplesmente apedrejava os cristãos e foi apedrejado várias vezes em contrapartida. Nada afetou a fé de Paulo. Simplesmente ele tinha a capacidade de perdoar. Assim como Cristo na cruz pediu para Deus perdoar as pessoas que estavam lá, Paulo, cada pedrada que ele levava, ele pedia perdão pelas pessoas, por cada um dos que ele machucou. Paulo, ele tinha uma dívida impagável em vida com os cristãos que ele matou. Ele sempre acreditou que o trabalho que ele fazia era pouco. A semente de Paulo, então, é a semente difícil de crescer, porque é nos espinhos, é uma pessoa que faz o mal para o outro, mas se arrepende e volta. Por isso que você não deve desistir de ninguém, nem amigo, nem família, nem discípulo. A gente não tem que andar com pessoas que fazem bem pra gente, a gente tem que andar com pessoas que você pode agregar valor na vida dela. E Jesus Cristo está fazendo essa analogia na parábola do semeador, onde Augusto Cury está fazendo essa interpretação de cada um dos personagens. A última semente é aquela que cai em terra boa, essa é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer um discípulo que cai em terra boa. É aquela pessoa que compreende a palavra. Como assim? Existem 3 cristãos. Aquele que chega na igreja, ou chega na sua equipe, chega, ouve a palavra, fala assim, nossa, isso aí é legal, mas não é para mim. Ele não se envolve. É uma questão de Judas, né? O segundo é aquele que fala assim, poxa, bacana, isso transforma, me faz uma pessoa melhor. Esse é um discípulo ali igual Pedro, né? Que vai ter as suas transformações ao pouco. É rochoso, é difícil de lapidar. E existe o discípulo igual Paulo e João, principalmente João, é um discípulo onde ele vai entender, ele vai aprender e vai passar isso para as outras pessoas. É aquela pessoa que acha que aquilo é tão bom que oferece para os outros. Sabe quando você vê um filme bom, quando você come um prato muito gostoso ali, achou um cachorro quente na esquina que é muito bom, você conta para todo mundo, oh, vai lá que é gostoso, vai lá que aquele filme é legal. É o discípulo de João. João é uma semente que cai na terra boa. Ele é discreto e ele simplesmente fica feliz com essa transformação, que ele quer levar essa transformação para todo mundo. É interessante porque ele vai citar aqui que João ele era um adolescente e eu nem sabia dessa informação, né? Talvez pelas contas ali, porque João viveu bastante tempo e foi um discípulo assim, onde Jesus foi bem benevolente com ele, né? Ele conseguiu morrer assim, 97 anos, ainda estava escrevendo ali vários livros da Bíblia, escreveu o livro de João, escreveu 3 epístolas, escreveu o livro do Apocalipse, né, das revelações. Ele era ambicioso, ele queria ser grande e ele não gostava de ser contrariado. É a mente do jovem. O jovem ele é bem vigoroso, vou deixar até no short para vocês um pensamento, uma reflexão para os jovens da nossa sociedade no tempo moderno. E depois da transformação com Cristo, ele passou a ser afetivo, era o discípulo mais próximo de Cristo. Jesus tinha ele ali como discípulo amado, porque ele queria transformar ele para a nova geração. Então ele passou a ser um discípulo compreensivo. É muito interessante a transformação que Jesus traz aqui. O Augusto Cury traz a transformação dos discípulos do ponto de vista de Jesus Cristo. Aonde Jesus passa, ele impactava as pessoas.
E esse livro vai trazer essas análises desses 4 personagens, Judas, Pedro, João e Paulo, fazendo essa analogia com as sementes que vão cair pelo caminho na parábola do semeador. O caminho, a pedra, o espinho e a semente boa, que é o João Batista, né? Todos temos um João Batista em nós, todos temos um Paulo, um Pedro e um Judas em nós. Não é apenas considerar que um traiu, que o outro não aceitou Jesus Cristo, né? Negou Jesus Cristo. Todos nós temos um pouco disso em dado momento da nossa vida. Nós somos assim, flexíveis e orgânicos. Cabe a nós observarmos as nossas falhas em cada momento da nossa vida e mudar. Se você acha que você é muito rígido no momento, você é igual Pedro, firme, você pode ser flexível naquilo até que você entenda essas variações. Você tem que ser a mente aberta. Se for muito rígido, muito rigoroso, você vai perder as oportunidades que vem na sua vida. E esse livro vem mostrar pra gente isso, a escola da vida que Jesus Cristo trouxe com novos conhecimentos. Foi um prazer ter você aqui na leitura dessa coleção e vou trazer para vocês mais um vídeo com um resumão completo dos 5 livros. Já estou lá.